Massa, galera! Kaique Pituba aqui mais uma vez, chegamos na parte 5 do minicurso de gestual e poses dinâmicas, o minicurso que rolou. Você já viu todas as partes, já está cansado de saber. Nessa parte 5 nós vamos falar de tridimensionalidade, né? Ou seja, como que para agregar de uma vez por todas nessa questão do dinamismo, da pose e tal, eu também preciso, é muito importante pensar no aspecto da forma tridimensional, né? Na dinâmica tridimensional, em ocupar os três eixos, né? A largura, a altura e também a profundidade. Então eu vou mostrar como é que eu faço isso. É só você segurar aí e ver até o final. Não se esqueça de se inscrever, comentar, dar um like, sininho, não sei o que lá, aquela coisa toda, tá bom? Um beijo. Fica com a aula aí. Gestual e poses dinâmicas. Parte 5. O uso do espaço tridimensional. Pergunta: quando eu faço um desenho de observação, é fácil eu me perder nas proporções da parte do corpo no processo. Quando eu vejo, faço uma parte maior do que deveria. Boa! Cara, então, isso tem a ver um pouco com... Eu percebo que isso tem muito a ver com aquela ideia... Antes de eu ir para o próximo ponto, já que a gente está se relacionando nessa parte de gestual, desenho de observação, eu já tenho uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente, né? Eu percebo que as proporções vão se perdendo. Velho, isso é um problema que eu tinha mesmo, assim, de verdade. Eu percebia, por exemplo, que meus personagens, eu percebo hoje e já percebia na época, como você também já está percebendo. Eu percebi isso aqui, ó. O tronco dos personagens era muito alongado. Percebi por muito tempo isso e até busquei fazer alguns cursos, busquei alguns professores para me ajudar a resolver. Só que o que acontecia? Eu chegava nesses professores e falava assim, eu quero aprender anatomia. E o que não me falaram é isso, né? O problema não era aprender anatomia, sabe? O problema não era decorar essas relações. É isso aqui. No final, você tem que fazer isso. Você vai decorar essas relações e vai fazer um boneco durão com as proporções ideais e tal. Não era essa a questão. A questão era desenvolver uma percepção do geral, sabe? Estar atento no seu processo ao todo, antes de estar atento ao específico. Aquilo que eu falei desde o começo. Então, eu não quero... às vezes a gente cai em umas armadilhas do tipo... eu vou fazer aqui... E aí você começa a fazer, e aí você... Aquela coisa, você começa a prestar... Aí você começa a... não vou fazer aqui o meu peitoral e tal... E aí você faz, aí você meio que detalha ele, e aí, tipo assim, o seu foco, ele tá nessa parte. Quando você vai para uma outra parte, a perna, o seu foco não tá mais naquela parte, já tá em outra parte, a perna. E você continua e, de repente, quando você olha o todo, cada um fazia sentido, né? Mas, tava até legal, mas quando você olha o todo, tem algo estranho, né, Por quê? Porque o foco, ele está em uma parte de cada vez. É por isso que é muito importante ter essa consciência do processo, homem. Tipo assim, velho, fazer uma versão mega simples desse personagem. E aqui, nesse momento, eu vou olhar para ele e vou me perguntar, suas proporções fazem sentido? Não. Então, peraí, deixa eu ajeitar aqui, diminuir um pouquinho. Você vê, com 3 traços eu consigo corrigir muito melhor do que com 10 mil traços, né? Você não vai conseguir corrigir. Aí você fica tentando adicionar mais coisa e só vai desmoronando de uma vez por toda essa brincadeira, né? A coisa vai ficando sem pé nem cabeça, quase que literalmente, né? Então eu tô nesse momento já tentando ter uma visão geral da coisa, né? Tentando voltar a minha atenção muito mais para o todo do que para o detalhe, né? E aí eu consigo realmente garantir isso, porque eu tô sempre voltando no todo. Então sempre, para mim, é isso, assim, sabe? Tipo, fazer um rascunho bem solto, em que eu reflito sobre essas relações nessa etapa. As proporções estão fazendo sentido? Eu espelho o desenho, o vídeo, tento afastar, tirar o zoom. Tudo que me facilite esse processo de abstrair, de esquecer a superfície do desenho e pensar nas grandes relações. A parada é essa. É a base da pirâmide, justamente. Se essa base não está sólida, o que vai acontecer? A pirâmide começa a desmoronar e a coisa não faz mais sentido, tá? Muito bom, gente! Que delícia! Vamos entrar num outro tópico aqui, mas vocês têm alguma dúvida? Aquela parada de ir do maior para o menor, do geral para os detalhes, aprendizado do curso Pintura Digital com Kaique. Boa, meu pivete! Tem um livro de anatomia que eu peguei para estudar, até tem umas ilustres com desenho gestual, mas só para mostrar músculo e tal.
Acho que comecei a entender mesmo agora que estou montando por conta própria uma relação de ângulos de acordo com a pose. Exatamente. Esse é o negócio. O que é que eu falo para geral, gente? Ó. Achar que aprender anatomia é aprender a decorar nome de músculo, né? Aprender a decorar nome de músculo não é estudar anatomia. Vai chegar essa hora, mas primeiro o que é que eu quero? Vamos entender essas relações gerais das grandes partes. Vamos entender como é que funciona uma coisa mais gráfica, mais dinâmica. Como é que, sabe? Como é esse processo? Como é que eu vou subindo essa pirâmide até talvez um dia precisar me preocupar com o nome de músculo, né? É essa parada. Então, eu definiria isso daqui como 3 etapas antes. Proporções gerais, né? O gestual, o que está aqui, e ele pode se relacionar com a outra parte, que a gente vai ver agora, que é a construção. Opa, eu não sei escrever mesmo, caralho, só sei desenhar mesmo. Construção. Por quê? Eu tô falando, até o momento, a gente tá falando o quê? De uma coisa muito bidimensional. Isso aqui é o quê? A representação das 2 dimensões, altura e largura. E a construção, ela é um elemento que falta a gente conversar, que é preciso levar em conta também, porque eu tô falando da extrapolação dessa ideia, dessa dinâmica para o plano tridimensional. Então, não adianta também muito, gente, se o meu boneco está aqui, e ele tá dinâmico. Pô, eu quebro ele, eu faço uma... Ele tem um ES, e ele tá aqui, aí uma mão vai na cabeça e a outra na cintura, um pé para frente e um outro atrás. Não, um pé para frente não. Um pé de um lado e um pé do outro. Beleza, eu tô quebrando a grade. Porém, há uma questão aqui que é... Essa pose, ela tá presa no plano bidimensional, né? Isso falta, e a base tá bem dura também, né? Tem uma certa simetria aqui, bem observada. Mas além disso, tá, mesmo que não tivesse também, ela tem uma questão de ser um pouco dura, porque eu não tô demonstrando o personagem se utilizando do espaço tridimensional. Desenho é a representação da forma tridimensional na superfície bidimensional. É essa ilusão de que, pô, tô olhando para uma coisa 2D, mas parece 3D, caralho! Meu Deus! Ele é um mago das imagens! Essa é a parada do desenho, né? Boa! Boa, Vinícius. Vamos chegar... É exatamente aqui que a gente vai chegar, né? Nesse processo, então, de construção. Então, nesse processo de construção, a gente pode levar algumas coisas em consideração. Eu gostaria, portanto, de citar o meu grande amigo, George Bridgman. Livro Complete Guide to Anatomy, Figure, sei lá, uma porra assim. Tem uma parada que ele fala nesse livro, que falei até na aula passada aí pra galera do curso de Fundamentos de Desenho, que você pode acessar em fundamentosdesenho.com. Mas sério mesmo aqui agora, ó. Ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, literalmente assim, os caras, na figura humana existem 3 blocos principais. Quais são esses 3 blocos principais? Eu já falei aqui pra vocês, né? Cabeça. Aliás, vamos ler literalmente do livro? Vamos ler literalmente do livro. Cara, conhecimento. Organizei minha prateleira nessa semana, já tô bagunçando de novo, porque eu sempre me empolgo. Complete Guide to Drawing from Life, esse é o nome do livro. Não tá em português, infelizmente, mas ele vai dizer o seguinte aqui, logo no comecinho, eu vou ler o que ele tá falando aqui, esse descarado. Bom, leve em consideração que a cabeça, caixa torácica e pelvis são as 3 grandes massas do corpo. Elas, por si só, são immovable, né? Imovíveis. Tradução livre. São imovíveis, ou seja, a caixa torácica não se mexe sozinha. Ela se mexe com relação às outras partes. Não, Renan, para de inventar palavra, nem existe essa palavra. Pense delas como blocos tendo 4 lados. É o bloco que o Vinícius citou aí, ó. E como tal, na verdade, elas devem
ser colocadas simetricamente, uma sobre a outra. Imagine 4 blocos, um sobre o outro. Vamos fazer aqui, assim, ó, um em cima do outro. Esses são os 4 blocos, os 3 blocos, perdão, com 4 lados visíveis ali, né? Um diretamente sobre o outro. E nesse caso, essa figura não teria movimento. A pose estática que nós havíamos conversado agora há pouco, correto? Vertical, horizontal, aquela coisa chata. Aí que vem o negócio, ó. Não teria movimento. Mas, quando essas massas se entortam para frente e para trás, viram, torcem, a alteração, né, a variação entre elas dá ação à figura. Então ele vai atribuir especialmente o dinamismo à ação a essas 3 massas no sentido tridimensional. Qualquer posição que essas 3 massas assumem, não importa o quão violentamente dobrado de um lado, esse aqui, ó. Do outro lado, você tem um lado mais sutil, harmonioso e de relaxamento. Um lado ativo e um lado passivo, né? Olha só que demais. Olha, esse cara é demais. Então, o que ele está falando? Olha isso aqui. Uma caixa em uma direção, uma caixa em outra direção. Opa! Em outra direção. Cabeça inclusa, né? Essa variação gera a sensação de movimento. E não só isso, né? Isso aqui ocupa o espaço tridimensional. O seu personagem não está mais preso num plano 2D, né? Olha só que demais. E ó, o que ele falou também, não importa o quão violentamente amassado aqui de um lado, o outro lado, ó, ele é um lado de relaxamento. Ó, esse equilíbrio, mais uma vez, que tem a ver com contraste, que tem a ver com forma gráfica, que tem a ver com aquela abstração louca que a gente falou no começo, mas é natural da figura humana, né? Quando você começa a torcer, a quebrar. Então, esse pensamento em blocos não é novidade não, gente. Isso aqui, esse rapaz aqui, ó, Luca Cambiaso, no século XVI, 1500 e bolinha, man, ele desenhou isso daqui, ó, man. Em 1500 e bolinha, esse rapaz pegou e fez isso aqui, ó. Tá? O que é que ele está fazendo aqui? Além de blocar a figura em blocos para realmente ocupar o espaço tridimensional, não apenas isso, né? Citando aqui as palavras do livro Drawing Lessons from the Great Masters, do Robert Beverly Hale. Muito bom. O que é que ele fala lá? Ó, que legal. Ele não só isso, mas os blocos adjacentes um ao outro estão sempre em ângulos diferentes. Ou seja, é a variação no sentido da forma tridimensional. Não é só a variação de para cima, para baixo, para um lado e para o outro, horizontal e vertical. A variação de um bloco aqui, um bloco indo mais atrás, um bloco vindo mais para frente. Eu estou variando o espaço tridimensionalmente, que é o que fez aqui nossos grandes amigos aqui, ó, gregos, mais cedo que a gente conversou. Então, vamos decompor por que isso aqui é tão legal? Por que isso aqui é incrível? Por quê? Porque, bom, eu tenho 3 blocos claramente definidos aqui, né, com suas... Eita, tá um pouquinho mais para baixo. A pelvis, os blocos citados pelo Bridgman, né? A pelvis, caixa torácica aí, cabeça. Ó a variação, né? Esse aqui vai mais para frente, eu vejo o topo dele, portanto. Esse aqui está mais reto, né? E há uma mudança também na inclinação deles. A cabeça já vai para outra direção. Então, eu estou não só explorando aquela linha de ação, aquela leitura gráfica bidimensional, mas eu estou explorando também o uso do espaço. Uma perna vem para frente, de repente ela passa aí para trás. Eu indico esse sentido da curvatura com esses traços, né? Ó, aquela vem para frente, ela vem para trás. A cobra passa pela frente, de repente ela passa por trás, depois passa pela frente. Então eu estou de fato utilizando o espaço tridimensional através de coisas como essa, de elementos, não apenas desses elementos da própria pose, e aí a gente poderia resumir nesses 3 blocos, mas observe aqui, ó, Etienne Maurice Falconetti, o autor dessa escultura aqui à esquerda. Olha a sutil, sutil. Um bloquinho mais à direita,
esse aqui menos torcido, a cabeça numa outra direção. Olha só que deliciosidade extrema, Bivete. Puta que pariu, isso aqui é bonito pra caramba. Então, cada um pouquinho mais virado que o outro, né? Isso me dá um dinamismo não só de uma bela linha de ação, né? Não só de uma variação bidimensional, mas há um pensamento do todo em 3 dimensões. Afinal, também é uma escultura, então ele está usando de fato a forma tridimensional, né? Mesma coisa aqui. Então, porra, como é que eu posso resumir, né, essa ideia? Aí a pergunta do... Quem foi que tinha perguntado, rapaz? Dark, tudo está conectado. Exatamente, tudo está conectado. Muito doido quando o computer não deixa a ponta solta na aula. Nem lembrava mais das esculturas. Pois é, man. Aqui, meu amigo. Tá pensando o quê? Quem foi que tinha perguntado, gente, sobre... Cadê a pergunta aqui das caixas? Quem foi? Vinícius Marx. Primo de Karl Marx. Bom... E essas caixas, né? Como é que eu vou, então? Como é que eu simplifico? Como é que a gente pode simplificar? Velho, assim, no primeiro momento, simplificar de uma maneira meio solta, tudo bem. Mas existem referências que você pode usar, né? E aí eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Mas até aqui, gente, dúvidas? Dúvidas sobre tal? Até o momento, alguém quer perguntar uma coisa além dessa questão das caixas? Vou entrar um pouquinho nessa questão das caixas, mas e aí? Eu vou aproveitar, a gente tem meia hora aqui ainda. Eu vou aproveitar esse momento para nós... Vou fazer isso, pode ser que vocês achem. Vou ativar o microfone. Permitir que vocês ativem o microfone. Eu vou pedir, quem tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha antes, please. A maior dificuldade que eu tenho ainda é conseguir representar melhor essa torção da caixa torácica e da pelvis. Rapaz, eu acho que um caminho interessante é você começar com uma versão mais simples, certo? Que seria essa versão. Vou falar bem brevemente. Ô, Vinícius, estamos juntos, meu irmãozinho? Que é isso, rapaz? Essa versão simples aqui, você encontrar talvez no corte. Imaginou? Que nem uma laranja. Você fatiou uma laranja, então essa aqui, ó. Esse corte indica que está virado para um lado. Esse corte indica que está virado para o outro. E aí você tem uma espécie de um S aqui no meio. Isso aqui já te ajuda num primeiro momento. Mas eu acho que é preciso também complementar isso com a caixa de fato, né? Então, realmente conseguir representar a caixa tridimensional. E aí como eu falei, velho, é uma combinação de perspectiva e de outras coisas que vão se acumulando, né? Então não é estudar figura humana, é entender essa base de perspectiva, aplicar isso em outros contextos, que é basicamente a trajetória lá do curso Fundamentos que eu já citei aqui. Não quero ficar enchendo o saco de vocês, realmente não é meu objetivo, realmente quero ensinar o máximo possível nesse tempo aqui para vocês. Mas é essa coisa acumulativa, até porque o curso também é super curto, é um curso rápido, né, meu? É um curso de 3 meses só, ele serve muito mais para apresentar esses exercícios, esses estudos, do que para vamos ficar aqui 1 ano estudando. E eu gostaria de fazer um curso assim para o futuro, mas hoje não, hoje é um curso mais curto de apresentação dos elementos e dos exercícios. Mas, ó, voltando aqui, né? Então, acho que essa seria uma escalada interessante. Claro que antes disso eu voltaria no simples e puro estudo de perspectiva, que eu acho que ele chega no ponto, no seu objetivo, no momento em que você se sente livre, se sente à vontade para desenhar caixas em qualquer posição. Esse é o grande objetivo. Boa, Israel! Ótimo, bem colocado. Os vídeos do Proco são excelentes, né? Eu sempre indico para a galera também. Eu acho que esse é um passo a passo interessante, viu, man? Agora sim, como é que eu posso... Bom, vou entrar nisso aqui agora. Perfeito, exponha... É isso. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa questão, então, aqui que o... Como é o nome? Que o Vini Marx, não foi? O primo do Karl Marx aqui. E também de André Marx, que todo mundo sabe que eles são primos entre si. Colocou, né? Como identificar essas caixas? O que eu gosto de fazer, cara, nesse caso, é identificar os tal dos landmarks, que também é primo de Karl Marx. Valeu, Vinícius, estamos juntos, meu parceiro. Vou treinar as caixas de... Boa. Os landmarks, os pontos de referência, e Bell Marx também, perfeito, mais uma vez, incrível. Que são os pontos de referência, né? Os pontos que a gente observa na figura e que são referenciais para quase qualquer pessoa, eu diria, né? Que são pontos em que, normalmente, esses pontos, resumidamente, bem rápido aqui para a gente, são os pontos em que a gente tem
um ponto na superfície da pele que é perceptível em qualquer um. Normalmente são pontos que se relacionam com o esqueleto. Então pense comigo, o esqueleto ele é o mesmo. Ele muda muito pouco, não o mesmo, né? Ele muda muito pouco de pessoa para pessoa, independente do tipo físico da pessoa. Existe uma variação, claro, né, nas proporções ali gerais, mas ele muda muito menos, por exemplo, do que músculos e tecido adiposo e gordura, né? Então você vai ter uma variação muito maior de gordura, de músculo, no tipo físico da pessoa do que do esqueleto. O esqueleto ele muda, sei lá, uns 10% de pessoa para pessoa. A estrutura, a arquitetura do corpo ali, a base, o fundamento da anatomia é o esqueleto. Ele muda muito pouco. Então, quando a gente observa os pontos em que o esqueleto transparece na superfície da pele, a gente usa isso como pontos de referência. Por exemplo, os ombros, né? Essa parte aqui, pensa assim, onde é que eu consigo tocar e sentir meu ossinho aparecendo? Aqui os ombros, né? Talvez aqui, ó, você respira mais fundo, você sente aqui as costelas aparecendo aqui, o final da caixa torácica, né? O quadril, aquela partezinha da cintura aqui, ó, o joelho, o cotovelo, né? O pulso. Então todas essas partes são referências importantes que a gente tem. O umbigo, apesar de não ser uma parte óssea, né? É uma parte que meio que todo mundo tem ali mais ou menos no mesmo lugar. As falanges, todas essas partes que transparecem de uma maneira um pouco mais universal e que você consegue identificar. Então, por exemplo, uma forma de identificar uma caixa que a gente pode usar como referência, que é o método que eu gosto de pensar, é o seguinte. Eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou determinar, então, quando eu penso na caixa, um adendo especial aqui, hein? Estamos fazendo um parêntese para falar um pouquinho de perspectiva numa aula de anatomia, para você ver como a perspectiva é a base de tudo, tá? Mais uma vez, não para desenhar caixas na figura humana. O seu objetivo final não é esse. O objetivo final é desenhar a figura humana. Mas para quê? Para entender a tridimensionalidade que está presente na figura humana, entender as 3 dimensões, que são a largura, né? Vamos colocar de verde aqui, ó. Vou colocar com verde mais escuro. Largura, altura e profundidade. Então, eu preciso de referências para tal. Então, você tem uma referência, por exemplo, de vertical, de altura, que é um landmark, um ponto de referência, que é esse osso aqui entre os peitos, essa linha, é uma linha vertical, percebe? Então, se eu tenho uma linha vertical e tenho, sei lá, uma linha horizontal, que linha horizontal é só? As costelas se projetando aqui. Então, se eu tenho esses 2 pontos que são simétricos, eu assumo que aqui eu tenho uma linha horizontal. Eu sei que a caixa ela é imovível entre si. Então eu tenho mais ou menos a mesma direção ali, como imutável, como o Renan quer inventar a palavra nova, é imutável. Imovível, Renan, pelo amor de Deus. Então eu projeto aquela mesma direção na vertical e imagino uma projeção de profundidade agora. Você vê, a partir de elementos que estão na própria imagem, são esses pontos de referência, né? Eu consigo encontrar ali linhas imaginárias, talvez, mas que abstraem para mim uma posição geral dessa caixa, percebe? Mesma coisa eu posso fazer aproximadamente aqui no quadril, né? Talvez aqui essa região, ó, da pelvis ali na própria, no bingolim, né? Aquela horizontal ali, que a gente também pode imaginar umas verticais aqui. Aquele ossinho também que se projeta aqui, ó. Então vou estender um pouquinho isso para ter mais ou menos ali aproximadamente uma proporção que faça mais sentido. Eu não falei imóvel. Boa, exatamente, boa. Imóvel. É imóvel, né? A palavra. Caralho. Agora que eu me toquei que... Vamos mudar o dicionário, hein? Ó. Opa. Caralho. Imóvel. Não passou pela minha cabeça, velho, essa palavra. Puta merda. Caceta. Bom demais, cara. Caralho. Ai. Tá um pouco deslocado, ficou um pouquinho pro lado, mas você vê, né? Só tirar isso aqui do centro, ó. É isso aqui, mais ou menos, né? Você pode mostrar poses mais extremas, tipo Wolverine e Hulk, que as costas ficam assim. Caralho. Vamos fazer mais um aqui. Tá bom, vamos tentar uma pose mais... Não, Wolverine e Hulk não, peraí. Wolverine e Hulk, porra, pelo amor de Deus.
Eu não tenho mais de 12 anos não, Vinícius. Brincadeira. Vamos botar um pirata que estica aqui. Poses extremas. Vamos lá no Pinterest. Procurar uma Extreme Poses. Rapaz, esses caras, viu, menino? Mas eu quero desenhar uns gestuais, né, pô? Vamos fugir do assunto também, não. Mas vamos pegar aqui uma, vai. Uma pose extrema. Será que isso aqui se enquadra, man? Numa pose extrema? Não sei, man. Você vai ter que me dizer aí, man. Cadê vocês? Perdi vocês. Achei vocês. Caralho. Poses de Jojo. Opa, uma no e-mail do Pituba. Pera aí, rapaz. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui, hein? Vamos ver isso aqui. Oh. Boa, bicho. Caralho. Pera aí, man. Essa pose aqui, ela é uma pose interessante, man. Mas eu não sei se ela é extrema, não, porque tá bem de lado, né, man? Tipo assim... Tá bem bidimensional ainda, tá ligado? Tipo, Ai, cadê vocês? Pronto. O Daniel mandou uma outra ali, ó. Porra, man. Aqui tem um lance da perspectiva mais geral, né? Que eu acho que essa talvez seja uma questão de perspectiva mais geral, que aí eu tento ter tento me manter preso quase numa grade aqui de perspectiva, né? E entender também a questão do... Como é que a gente pode... Que tem um escorço, né? O escorço, que é a perspectiva da forma do corpo aqui, digamos assim, né? Como que as coisas vão diminuindo com a distância. Talvez seja nesse sentido, né? Que você está buscando, talvez. É uma questão mais de uma perspectiva geral, né? Que a gente teria que abordar aqui antes, mas eu acho que dá para... eu não sei se vale a nossa entrada aqui, mas acaba sendo a mesma coisa, né? Eu acho que aqui é a mesma essência, porque no final das contas a questão é entender essa distorção que está acontecendo, a questão de ponto de fuga e tudo mais, e a relação de proporção geral e como isso vai diminuindo com a distância, né? Então, mas essencialmente é a mesma ideia, né? Eu estou encontrando pontos fixos aqui e tentando manter eles alinhados aqui numa grade imaginária. Claro, que tá, em geral, a ideia geral é que há um afunilamento mais extremo, né? Dessa perspectiva. Talvez seja nesse sentido que você está falando, né? Interessante. Há uma página do Loomis que me ajudou muito a entender essa questão, né? Que consiste em quê? Em pegar a ideia da proporção básica, essa ideia aqui, ó, que é dividir, pegar as proporções ideais lá que você divide isso aqui em 8 partes, e aí você tem alguns pontos de referência para meio que sacar ali as proporções gerais de um personagem. Ele pega isso aqui e coloca em perspectiva. Então, como é que eu divido isso aqui em perspectiva em 8 partes, né? E aí tem uma maneira, né, de você dividir um plano em perspectiva. Você vai encontrar uma longa história para entrar nisso daqui, mas você meio que traça de um canto a outro um X, isso vai te dar metade, aí você repete esse processo até você ter as metades em perspectiva, e aí você aplica a figura. Mas eu acho que isso é um papo para outra conversa, né? A gente poderia fazer um papo nesse sentido depois. O caso, por exemplo, aqui do... Interessante a gente pensar nesse sentido, que embora você tá nessa pose, você tá em profundidade, né? Você tá de lado, então você consegue ver elementos de perspectiva. Tipo, o recorte ele é muito gráfico, né? Da pose. Então, ele acaba como fotografia funciona pra caramba, porque a fotografia ela já vai ter toda essa tridimensionalidade já nela, né? O mundo real tridimensional. Então, na fotografia, às vezes você quer justamente quebrar isso e fazer uma coisa mais gráfica. Então, acho que aqui funciona muito. Mas eu acho que pra gente, pensando na coisa do usar o espaço tridimensional, a gente poderia ter algo um pouquinho em outra pegada. Vamos olhar para essa referência aqui, ó, para fazer essa ideia. Mais uma vez, ó, encontrar elementos. E aí é muito também de uma biblioteca visual. Eu consegui imaginar do outro lado onde é que eu teria um lado similar àquele, né? Para encontrar um plano ali, no caso uma linha de profundidade. Enfim, tudo aquilo que a gente já veio conversando. E até mesmo ir adaptando aqui, conforme eu vou criando, observando com calma, tentando identificar essas referências. Aqui eu imagino, por exemplo, que eu veria esse topo dessa caixa e não veria a parte de baixo.
Enquanto nessa área, talvez usar esse osso aqui como referência, ó, ele tem quase que um plano ali, né? Eu vejo um pouquinho da frente da pelvis dela. Então teria talvez algo... Difícil dizer também por causa do movimento da perna, né? Talvez esse movimento está forçando um pouco aquilo ali, mas a minha interpretação aqui seria algo nesse sentido, enquanto aqui, ó, eu não vejo a outra costela, por exemplo, mas eu sei, por exemplo, por essa curva aqui, ó, eu tô vendo ele de baixo para cima, né? Então eu vou criar mais ou menos aqui esse plano de baixo, primeiro um pouco diferente do que eu fiz até o momento, ó. Eu vejo um pouquinho das costas dele. Eu me pergunto muito isso, que lado eu estaria vendo dessa caixa? A parte de baixo eu estaria vendo, a parte do lado eu estaria vendo, de trás, quais partes que eu estaria vendo nessa relação aqui? E realmente aqui, talvez também pode ter sido nesse sentido que o Vini perguntou, a questão da sobreposição dessas massas, né? Como elas acabam ficando uma por cima da outra, isso pode gerar uma confusão. Mas, gente, vamos lá. Vamos fazer essa subtileza da perspectiva, essa de sorver um pouquinho me quebra. É isso, é porque também, assim, como é uma massa orgânica, é difícil, né, da gente falar com 100% de precisão. É uma mega simplificação. Eu acho que o difícil é até nesse sentido, né, de simplificar mesmo essa parada. Porque, pô, eu posso ver um pouquinho aqui, mas sei lá, dependendo da interpretação, eu posso estar vendo um pouquinho da frente, sei lá, é uma coisa que acaba não sendo uma coisa exata também, né? Eu acho assim, eu pelo menos não gosto de ir por esse caminho. Claro que tem, pô, você pode pegar uma abordagem super técnica e da construção 100%, estilo Scott Robertson e tal, né? Aquela coisa mega técnica e tal. Scott Robertson é um autor, tá, gente? Pra quem não conhece, ó, muito legal, inclusive, pra perspectiva, porra. Scott Robertson, e o livro que eu tô me referindo é o How to Draw. É um livro super denso sobre perspectiva e ele tem essa pegada extremamente técnica. Deixa eu deixar aqui na tela, né? Extremamente técnica, assim, que é uma coisa que eu tento me afastar um pouco. Eu acho que a técnica ela é importante e tal, mas quando eu entro nessa coisa mega técnica, já começa a ser um pouco sem graça também, pra mim. É aquilo que eu falei também, sabe? Tipo, no final das contas, eu quero me divertir desenhando também. Então, é um equilíbrio tênue aí que a gente quer encontrar. Eu gosto muito dessa pegada do Bridgman, velho, que ele tem essa coisa da construção bem forte, bem técnica, mas ele não perde a fluidez, não perde essa energia meio rabiscada, sabe? Gosto muito dessa pegada, assim, de um desenho que ainda é muito artístico, ainda tem uma estilização ali, tá ligado? É isso, galera. Essa foi a aula 5. Estamos chegando na última aula, onde nós vamos aplicar tudo isso no gestual. Então, já se inscreve aí, ativa o sino, não perde nada, comenta suas dúvidas, comenta suas sugestões de próximos temas, próximos mini cursos, que você pode, inclusive, participar ao vivo também. É só me seguir lá no Instagram, que você vai ficar sabendo de tudo. Segue no Twitter, enfim, em todas as redes, @Cepituba, tá? É isso. Um beijo no coração e até o próximo.